Primeiramente, pessoal, gostaria de convidar vocês para o terceiro bloco do nosso evento. Vamos todos juntos receber aqui o nosso ilustre convidado, o homem que catalisou essa energia toda entre nós e que tem reunido nós todos ao longo dos últimos anos. Vamos levantar e aplaudir de pé Ciro Gomes. Eu ando me socorrendo dessa fase de protocolos e vou fazer isso de novo para organizar aqui as ideias, porque um momento como esse vocês não têm ideia do que significa para um lutador agreste como eu. E eu queria começar dizendo muito obrigado, assim como expressão. Na minha mente, vamos sim. Eu queria expressar, manifestar uma coisa que sai muito de fundo do meu coração. Muito obrigado a todas, a todos, a cada uma, a cada um. Vocês não têm ideia da diferença que vocês já estão fazendo na luta do nosso país. Muito obrigado de coração por esse entusiasmo, por esse afeto, por essa fraterna militância. Eu estou com muito medo de esquecer alguém, aí como a gente é tudo da mesma turma, vocês vão me corrigindo aí de baixo se eu esquecer alguém. Eu quero começar cumprimentando uma mulher, que é a expressão de valor da mulher brasileira, a Mariana Dias, presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. A Mariana não é militante nossa. A Mariana tem uma coisa delicadíssima, que é presidir a União Nacional dos Estudantes, na qual todas as correntes estão presentes. E ainda assim ela comete a gentileza, impulsionada, inclusive, por sentimentos que não estão sendo bem claramente percebidos pela média dos políticos, de compreender a necessidade de mantermos pontes sólidas, diálogos fraternos e confiáveis entre as diversas forças que compõem o campo nacional, popular, progressista no Brasil. Muito obrigado, Mariana, pela sua lucidez. E eu vou pagar essa gentileza dizendo que nós, brasileiros, precisamos homenagear, prestar atenção, respeitar e dar uma efusiva boas-vindas ao debate nacional desta figura extraordinária que o PCdoB vai apresentar como candidata à presidência da República, a nossa querida Manuela. A Manuela merece o carinho, o respeito. É uma homenagem que eu te faço sabendo, do privilégio que ela tem de ter teu voto pessoal, por fidelidade partidária. Enfim, quero cumprimentar a todos, a todas mesmo, vou correr o risco. Vou cumprimentar os amigos do Todos com Ciro, da plataforma mais moderna que já se criou no mundo, porque é espontânea, nasceu de baixo. Quero cumprimentar a turma do time Ciro, muito obrigado a vocês todos, e isso ainda tem uma base lá no Ceará. O Rodrigo está nos ouvindo, para quem tem a confiança de que ele, espiritualmente está conosco. Quero cumprimentar a turma do Cirão Carioca, eu me divirto muito a beça com vocês todos, é maravilhoso. Quero cumprimentar o pessoal do Tatu no Toco, eu preciso devolver a algum momento da minha palestra o Tatu no Toco, faz tempo que eu não refiro o Tatu, Quero cumprimentar a politização, assim, sisuda, séria, mas muito precocemente brilhante, que é o Sol de Outubro. Muito obrigado a vocês todos. Cumprimentar a Faiga, e a turma do Cirão da Massa, que também começou essa coisa bem-humorada, que é por onde nós vamos enfrentar o ódio e esses rancores que estão infestando a vida e o debate no país. Quero cumprimentar a turma do Ciro Zoeiro, é muito bom também, um monte demais, me sinto representado. Cumprimentar todos os sindicalistas da CSB, que é uma central sindical independente de partidos também, mas que tem praticamente estado conosco em todos os grandes embates de debate que temos feito por aí afora. Quero cumprimentar este professor, doutor, que acabou de nos falar aqui com a sua modéstia, com a sua simplicidade, mas prestem atenção nele. Ele está coordenando uma equipe de inteligência absolutamente sofisticada do Brasil inteiro, tem feito isso, às vezes, até quase todas as vezes, na sua própria casa, e é o coordenador do programa de governo que nós vamos levar ao debate da população. Ele está sabendo disso agora. Eu estou convidando ele agora, e espero que ele aceite, vai coordenar o programa de governo
porque é absolutamente brilhante e tem uma coisa que os brilhantes muito raramente têm, é a capacidade de respeitar opiniões diferentes, de mobilizá-las, de reuni-las, e isso é uma característica muito importante, Nelson. Muito obrigado, a alegria é muito grande de revê-lo aqui, né? Quero cumprimentar o Manel Dias, nele cumprimentar toda a militância do PDT, tem sido absolutamente confortável, estimulante, fraterna, generosa a força que o PDT tem me dado pelo Brasil afora. O Lupe tem feito sacrifícios pessoais, familiares, para estar na linha de frente. É na testa dele que as coisas batem primeiro, para abrir a picada por onde eu vou tentando passar com esse conjunto de propostas. Manuel, um abraço a você e você, toda a gente querida do nosso PDT. E eu quero cumprimentar também a todos os professores, na pessoa do Gustavo, que está aqui do lado, que é um gênio também que eu conheci, e que tenho aprendido a admirar, acabou de me ajudar a consolidar um livro novo que vai sair aí, está nas revisões finais dos números, mas, Gustavo, você tem sido o homem que vai com os textos no velho combate. Eu não consigo assim, entender quão é capaz o Gustavo de, no ponto, com 2 ou 3 argumentos, destruir tudo quanto é de falácia que tem se levantado no debate. É uma alegria muito grande cumprimentar essa inteligência brasileira. Eu vou fazer uma coisa, sabe que vocês estão cansados de me ouvir, está todo mundo replicando no YouTube, né, no Facebook, etc. Mas eu vou tentar só fazer um resumo para passar a responder as perguntas. Nós estamos tratando no Brasil, basicamente, de tentar construir um projeto nacional de desenvolvimento. Portanto, nós precisamos ajudar a população a entender que cada palavra dessa tem uma significância e abre um conjunto de conflitos, de traumas potenciais, de contundentes confrontos internacionais e de tensões graves. Quando se fala em projeto, o que se está dizendo concretamente é que nós não acreditamos que o espontaneísmo individualista das forças da gravidade, o apetite do mercado, as forças extraordinárias que movimentam a iniciativa privada, parte dessas forças respeitabilíssimas, elas não são capazes de promover desenvolvimento. Portanto, nós estamos logo afirmando, na contramão de uma hegemonia ideológica de quase 30 anos, que arrebentou com a humanidade, o grande drama europeu, o grande drama contemporâneo americano que gerou o Trump, né? A tensão que a China representa contra isto na prática, distorcendo o comércio mundial, é a ideia de projeto. Projeto supõe que alguém vai examinar qual é a condição diagnóstica, o que está acontecendo. Nós vamos lá. No Brasil, aconteceu no ano passado 67.400 homicídios. Todos jovens, todos negros, todos caboclos, todos da periferia, e 8% apenas são investigados. 64.700 homicídios aconteceram no nosso país. No Brasil, pela primeira vez em janeiro desse ano, falando em diagnóstico, para começar a ideia de projeto, no Brasil, pela primeira vez em janeiro desse ano, a economia informal, a quantidade de brasileiros obrigados a viver no biscate, desprotegidos de qualquer guarda previdenciária de futuro, e irão estressar necessariamente as contas, porque nós não vamos deixar os velhinhos morrerem de fome, não vamos deixar desvalidos, sem precária que seja uma atenção de saúde, mas estão todos fora da contribuição enquanto têm vida saudável e jovem. Passamos a informalidade da formalidade. 38 milhões de brasileiros estão na informalidade hoje, para ser exato, 34.800.000 brasileiros estão na informalidade, contra 33.200.000 brasileiros que ainda estão no mercado formal de trabalho. Isso tudo tende a se agravar. O Brasil tem hoje 60 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC ou no Serasa. Parte deles estamos aqui. Não precisa ninguém se identificar. Todo mundo se sente culpado, com um mal-estar tremendo de estar com o nome pendurado no SPC, achando que é culpado. Quero tirar esse espinho do seu coração. Quando 1, 2 ou 10 são inadimplentes, é um problema individual. Mas quando a esmagadora da maioria da população é um problema de modelo econômico, que a gente precisa ajudar o povo a entender. Então, o Brasil tem 60 milhões de pessoas. As empresas nacionais estão hoje com um nível de endividamento absolutamente único na história. Diz-se
que são 2 trilhões de dívida, dos quais 600 bilhões já estão meio bichados, contabilizados nos bancos como crédito de recuperação duvidosa. O que já vai revelando também para o estamento da produção que as coisas estão erradas. E o projeto começa com um diagnóstico. Aqui começa a nossa batalha. Mas mais importante da concepção de projeto é não o diagnóstico, que tem que ser correto, acurado, senão a terapêutica vem errada. O mais importante é, como dizia o Dario Maravilha, a solucionática, né? Se eu tenho a problemática, tem que ter a solucionática, né? E a solucionática quer dizer o seguinte: qual é o país que nós queremos? Ou, se queremos ser modestos, qual é o país que nós precisamos? E aí tem algumas concretudes. Por exemplo, o Brasil traz ao mercado de trabalho, todo ano, 2 milhões de rapazes e moças. Todo ano o Brasil traz 2 milhões de rapazes e moças emergindo ao mercado de trabalho, querendo empreender ou achar um emprego para libertar o pai, a mãe, a família do ônus, né? Mandar no seu próprio nariz, ter o seu próprio dinheirinho e tal. E o Brasil não dá oportunidade a essas pessoas. E essas pessoas, antes de chegar ao mercado de trabalho, elas estão emergindo na mesma proporção de uma escola primária, ou que a gente chamava no passado de escola primária, que hoje é a escola básica, para demandar uma escola média, técnica, profissionalizante, e não temos. E, diante disso, o Brasil, simplesmente essa gente que nos governa, sem nossa autorização, meteu uma emenda na Constituição proibindo a expansão do gasto com educação pelos próximos 20 anos. Assim como proibiu com a segurança, assim como proibiu com saúde, mas não proibiu nada, 51,7% do orçamento brasileiro que vão para os bancos, para o rentismo, para a agiotagem, para o juro e para a rolagem da dívida do país. Então é disso que se trata. Projeto é aclarar para o conjunto da população o diagnóstico, afirmar quais são os objetivos nacionais de curto, médio e longo prazo e coordenar expectativas e institucionalidades para que esses metas possam ser praticáveis. E aí introduzir o que é moderno: avaliação, supervisão, controle, não é? Prêmios e punições para o êxito alcançado e ou para o fracasso eventualmente praticado. E isto tudo não cai do céu. Não é o mercado, na sua anarquia criativa, que tem grandes virtudes, que faz isso. Jamais foi no mundo, jamais foi na história da humanidade. Nós estamos intoxicados ideologicamente, mas não há precedente na história da humanidade de nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido pelo caos espontâneo do mercado. E isso, para nós, não é difícil reconhecer, volto a dizer, o mérito do mercado tem papel fundamental no progresso humano, na livre iniciativa, mas não é tarefa dela promover desenvolvimento, muito menos distribuição de renda e equidade social, porque o mercado, deixado livre, tende à concentração, tende à inequidade, tende a rupturas e às crises cíclicas. No mínimo, o desenho regulatório precisa ser oposto. Até em Adam Smith, né, estão escritas algumas páginas em relação a isso. Por que nacional? Ora, porque é vã a convicção, é completamente mistificadora a apologia da globalização. A globalização é uma mistificação ideológica que se inventou para abrir fronteiras para a alocação do maior estoque de capital financeiro da história da humanidade. Veja, o que está acontecendo no mundo é isso. Nós temos o maior volume de dinheiro, sem destino, sem aplicação, da história do capitalismo mundial. E ele precisa quebrar barreiras nacionais, restrições regulatórias, etc., etc., para abrir oportunidades para ele fazer o seu destino, que é se replicar. Mas repare bem, a condição de produzir não é global. Então vamos ter clareza, todos nós carregamos um celular. E outro dia, no meio dessa palestra, alguém disse assim: eu não, doutor. Eu disse: eu quero um autógrafo seu. Né? Porque o cara não andar com celular me mata de inveja, porque eu tenho que andar com 2, né? E ainda me sinto mal de achar que estou sendo difícil de ser acessado, de não ver, né, o que é que falou o Tatu no Toco naquele dia e tal. Pois bem, as condições de empreender seguem sendo dramaticamente nacionais. E se a gente, teoricamente, tinha alguma dificuldade para entender isso, o Mr. Trump
recém-eleito presidente dos Estados Unidos, está erguendo barreiras, restrições ao comércio de produtos em que o Brasil é mais competitivo do que eles. Aços planos. Então, eles dizem para nós que a economia tem que ser global, que nacional não faz mais sentido, que é preciso romper as estratégias nacionais e permitir que o mercado livremente aconteça e ofereça a sua eficiência para o conjunto da humanidade. Para os outros. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nunca foi assim na história da humanidade, mas agora nós temos clareza. Ontem, essa semana, foi anunciado nos Estados Unidos restrições de até 53% de imposto de importação dos Estados Unidos para aço plano brasileiro. Simplesmente as exportações de aço do Brasil para lá, que é o maior mercado no nosso aço, vão colapsar. Milhares de brasileiros perderão emprego. Milhares de brasileiros perderão emprego. Muitos dólares deixarão de entrar na balança de pagamentos do país. E há uma constante. Imaginem isso naquilo que importa. Tecnologias sensíveis. Imagine se você agravar a cavalar a escala com que a China se apresenta para competir. Então, a agenda trivial do empresariado conservador no Brasil, que nem é culpa deles, não é? É a falta de debate, mas a agenda cavalar, assim, a agenda trivial é diminuir a carga tributária, de preferência zerar, diminuir os custos do trabalho, de preferência devolver o Estado à escravidão, e desonerar a previdência social, que só assim vai ter competitividade. Eu conheço um lugar no Brasil onde toda essa agenda está praticada desde a origem, a Sulanca de Caruaru. A Sulanca de Caruaru é um cluster, ou um arranjo produtivo local, onde foi ali o governo deixando, por razões de emprego, de precisar no meio do sertão de Pernambuco, do Nordeste, não é, produzir, foi se deixando acontecer. Então, lá não tem carteira assinada, lá não tem imposto, lá não tem cargo previdenciário, lá não tem CLT, nada disso. Resultado, uma calça jeans produzida na China chega mais barato na Sulanca de Caruaru do que custa produzir a mesma calça lá. Por quê? Porque a China produz 1 bilhão de calça jeans num mês, e aí o custo fixo é muito mais baixo, porque ela compra tanto pano que o pano para ela é mais baixo, ela compra tanto zíper que o preço do zíper para ela é mais baixo, ela compra tanto botão que o preço do botão para ela é mais baixo, e ela pode ganhar meio centavo de dólar de lucro numa calça, porque a soma vem do bilhão de calças que ela produz por mês. Resultado, a calça chega em Caruaru mais barato do que isso. Então, a questão não é esta. E isso, então, exige que a gente devolva o debate da questão nacional. Essas expressões aqui, olha o tempo que está dando, e eu querendo ser econômico, né? Projeto nacional foi essa quase meia hora que eu falei aqui. Por quê? Porque a condição prática de empreender é nacional. Mas por que desenvolvimento? Porque, repare bem, para a gente ter cuidado, não aceitar essa falsa divisão miúda que quer acomodar o Brasil numa camisa de força absolutamente artificial, que nos reparte entre coxinhas e mortadelas, o Brasil não cabe nisso. Isso foi muito conveniente durante um certo tempo para o enfrentamento dos partidos em São Paulo, dos partidos dominantes em São Paulo. Nunca foi verdade para o Brasil. Para enfrentar o Antônio Carlos Magalhães, PSD e PT eram aliados na Bahia. Nós, no Ceará, sempre fomos aliados do PT. Nós estamos apoiando o PT no Piauí. Nós apoiamos o PCdoB no Maranhão. Portanto, o Brasil não cabe nesta miudice, né, de repartir e obrigar a gente a ficar do lado do coxinha ou do mortadela. Espera aí um pouquinho. Não cabe o Brasil aí. E para sair desse debate, eu estou chamando a atenção, você já deve estar cansado de ver, para um refúgio na história. Por que desenvolvimento? Porque desde 1980, ou seja, não existia o rei dos coxinhas, Fernando Henrique Cardoso, nem o príncipe dos mortadelas, o meu amigo Luiz Inácio. Não existiam os dois ainda. Pois bem, desde 80 para hoje, o Brasil cresce míseros 2% ao ano, na média. Melhora um dia, piora no outro, melhora um dia, piora no outro, mas na média, parece ser uma coisa que está se impondo ao Brasil, o Brasil não cresce. Cresce 2% ao ano a riqueza e cresce 1,7% ao ano a população. Ou seja, se nós pegarmos 2% de crescimento ao ano da riqueza e a população cresce 1,7%, quer dizer que a riqueza por cabeça
está crescendo ridículos, criminosos 0,4% ao ano, desde o ano 80. Como nós sabemos que o Brasil é a pior perversão em matéria de distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo, muito 0,4 por cabeça foi concentrado lá em cima. E chegamos ao limite do paroxismo, do inusitado, em que 5 brasileiros, no ano passado eram 6, a coisa, portanto, piorou, 5 brasileiros somam a fortuna equivalente à receita, à renda com que sobrevivem 100 milhões de brasileiros. Então, evidentemente, que nós precisamos colocar a questão do desenvolvimento como um objetivo nacional a ser perseguido, qualquer que sejam as ameaças, riscos. E a vida é dura. Hoje, o Brasil não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento. Com essa tríplice que foi montada pelo Fernando Henrique no segundo mandato, a partir da quebra do Brasil, e que foi mantida pelos 13 anos de governo dos nossos companheiros Dilma e Lula, nós simplesmente não temos compromisso com o desenvolvimento. O desenvolvimento no Brasil virou um efeito colateral, se possível, de um conjunto que tenta imunizar a gestão da economia da influência da política. Então a gente começa a assistir determinadas aberrações. Qualquer, como eu diria, fela da puta pode ser candidato a presidente. Olha o pessoal dando corda. Eu fiz só para brincar com vocês. Eu fiz para brincar, mas eu não vou errar, eu vou me comportar more presidentially. Então, mas assim, qualquer um pode ser presidente do Brasil na cabeça de uma certa elite brasileira, desde que o Banco Central seja entregue aos bancos. Eles não dizem, me entrega para os bancos, eles dizem independência do Banco Central. E o Banco Central brasileiro é mandatado de uma forma absolutamente distinta do Banco Central norte-americano. O Banco Central brasileiro não tem nenhum compromisso com o nível de atividade econômica, nenhum compromisso com o nível de salário, nenhum compromisso com o nível de emprego. Pois bem, o Fed norte-americano, que é o Banco Central deles, é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ou seja, o Fed americano está ali coagido a perseguir a menor inflação a pleno emprego, ou seja, um olho no peixe, outro no gato. É preciso combater a inflação, e evidentemente é preciso, mas é preciso manter o nível de atividade econômica em direção ao pleno emprego. E é nessa tensão contraditória que o Banco Central americano acha o equilíbrio. Aqui não. Aqui o camarada apresenta qualquer miragem de inflação, produzida pelo próprio governo, que baixa um decreto e aumenta a gasolina. Baixa um decreto, larga o pau, aumenta o preço do gás de cozinha, isso aparece nos índices econômicos, apresenta-se um nível de inflação, e o Banco Central não quer nem saber, larga a taxa de juros em cima, como se taxa de juros tivesse efeito sobre um decreto do governo. Precisa ser economista para entender isso? É simplesmente assim, qualquer um pode ser presidente, desde que o Banco Central, no governo Dilma, entrega economista-chefe do Bradesco, no governo Michel Temer, entrega economista-chefe do Itaú. Simples assim, com todo respeito aos cavalheiros. O Sindicato dos Banqueiros, que agora também piorou muito. Porque quando eu era ministro da Fazenda, e eu sou relativamente novo, ainda dou um caldo, né? Um sexagenário razoável ainda, né? Pois bem, quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará, meu pequeno e pobre estado, tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 19 bancos. Hoje, essa gente permitiu, por imprudência, por falta de projeto, por falta de concepção estratégica de desenvolvimento, a mais brutal e veloz concentração de bancária da história do capitalismo financeiro global. Hoje, 83% das transações financeiras no Brasil são monopolizadas por 5 bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que estão ligados ao cartel privado, por tudo que tem acontecido no Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Só de receita de tarifa, no auge da depressão econômica que quebra todo mundo e bota 60 milhões de brasileiros na inadimplência, só de tarifa o sistema financeiro contabilizou oficialmente 36 bilhões de reais no ano passado, de tarifa. E o lucro foi 14% acima do lucro recorde mundial que tinha sido no ano retrasado. Ou seja, a economia indo para o vinagre e um setor bombando e tendo lucro. Não tem alguma coisa estranha, muito errada. E em regime não inflacionário, meu patrão, chegou dinheiro acolá, é porque saiu de algum lugar.
e é flagrante, o dinheiro está se esvaindo de quem produz e de quem trabalha, indo para meia dúzia de rentistas. Esse é o nosso desafio. Nós seremos perseguidos como cachorro lazarento, né? Não se dirá da gente que nós estamos denunciando a concentração bancária. Não se dirá de nós que nós estamos denunciando a perversão oligopolista do setor financeiro. Não se dirá de nós que nós estamos apontando o dedo com clareza, com números irrespondíveis, para a perversão dessa hiperconcentração de renda do país. Dir-se-á, como diria o Michel Temer, não é? Dir-se-á de nós que nós somos, digamos assim, estouvados, não é? Mercuriais. Estou até achando que eu posso ser eleito presidente, porque mudou. Não é? Antigamente era assim, é meio doidão, agora estão dizendo que eu sou mercurial. Não é mercurial. É um pouco mais respeitoso, embora queira dizer a mesma coisa. Eu não sou, não. Sou mesmo indignado e eu não vou vender a alma, não vou deixar. O que eu posso fazer, e acredito eu vou fazer com muita humildade, é não errar no adjetivo. Não custa nada eu trocar as palavras, não custa nada eu fazer uma brincadeira e dizer foi uma brincadeira e tal. Não posso fazer piada machista, isso é estúpido, foi uma imbecilidade do passado, eu nunca fui. Não posso errar, não posso deixar o queixo para bater e essa é a minha tarefa. Mas eu não sou inumano, eu vou precisar de vocês também para me prevenirem. A Elza Mendonça, não sei se está por aqui, minha companheira lá de Pernambuco, que está na internet todo dia, deve ser de uma dessas plataformas, ela vai me avisando. Olha, Ciro, não diz que o Brasil está dividido entre preto e branco, porque daqui a pouco vão dizer que tu é racista, porque... Né, e não era cor de gente que eu estava falando, então eu substituí por azul encarnado, que parece que, né, não tem muita complicação. Mas esses toques são todos muito importantes. Se esse projeto nacional de desenvolvimento estabelecer, vamos dizer assim, o método do debate, nós vamos ganhar. Porque, na arte da guerra, diz lá que o bom guerreiro não é o que trava a batalha e vence, perdendo muitos quadros e muito sangue, etc. O bom guerreiro é aquele que evita a batalha e a vence por antecipadamente escolher o território, o horário e as armas que lhe são convenientes, fazendo com que o adversário recue e deserte do campo de batalha. Eu estou, mal comparando, né, cercado do que há de melhor no Brasil, uma juventude engajada, professores, estudantes, não é? Sindicalistas, trabalhadores, intelectuais, cientistas, artistas, engajados espontaneamente por crença, isso é a minha diferença. Se as ideias que nós estamos desenvolvendo, com essa gente toda que está me ajudando, conseguirem balizar o debate, é tão grave o momento brasileiro que fica complicado. Vai ser quase engraçado se o debate for emprego, salário, taxa de juro, enfim, saúde, educação para certos candidatos, né, que acham... Para certos candidatos que, se afirmando nacionalista, bate continência para a bandeira americana e diz que, aspas, 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 usei dinheiro público para comer gente, fecha aspas, né? Assim eu vou parecer um lorde, né? Desse jeito eu vou parecer um lorde britânico, né? Que estou apresentado aqui com a minha finesse de cavalheiro e tal. Ou as simplificações grosseiras, não é? De que é preciso privatizar tudo, porque é muito melhor dar de graça do que assistir à corrupção e tal, como se resolver o problema da vaca empesteada de carrapato fosse dar um tiro na testa da vaca. Isso resolve o problema do carrapato, mas a vaquinha morre, com ela morre o queijo, morre o leite, morre o bezerro, e isso não é o que o Brasil pode aceitar. No fundo, companheirada, quero só mesmo dizer de novo muito obrigado. É a esse conjunto de valores que nós queremos servir, com um sentido moral superior. O Brasil tem toda a condição física, toda a condição humana para ser uma nação extraordinariamente vitoriosa e uma referência civilizatória para a terra em convulsão. E o que está falhando gravemente no Brasil está ao nosso alcance, é a política. A política está faltando gravemente no Brasil, por falta de imaginação, por corrupção, por interdição ideológica, por entreguismo, mas viva! Nós ainda temos eleições marcadas para o dia 7 de outubro, próximo vindouro. Portanto, trata-se de empolgarmos a política e devolver ao povo brasileiro a confiança em si mesmo. Vai dar certo, eu estou sentindo que vai dar certo. Muito obrigado a todos.
enviada pelo Facebook. O Brasil é um país regionalmente muito desigual. Como reorganizar o Pacto Federativo para reduzir as desigualdades regionais? Bom, um projeto nacional de desenvolvimento ele tem que ter premissas e valores a serem perseguidos, porque isso não é só uma decisão tecnocrática. Então, a ideia de projeto nacional, do nosso campo, é de que o país tem que crescer, porém o país tem que descobrir mecanismos de fazer um modelo de crescimento, ou seja, de desenvolvimento inclusivo, ou seja, que trate a sociedade brasileira com aquilo que nós em direito chamamos de equidade. E, evidentemente, se nós queremos que o país tenha equilíbrio, o país tem que ter como primeira grande tarefa do seu crescimento construir mecanismos de distribuição de renda, de maneira a alcançar com mais cuidado, zelo e delicadezas os mais vulneráveis, sejam eles sob o ponto de vista interpessoal, e aí nós vamos encontrar mulheres, por regra, ganham 70% do salário dos homens pelo mesmo nível de atividade econômica. É preciso colocar no projeto um vetor feminista para que o país enfrente esse tipo de desigualdade. Negros, ganham muito menos, são a população mais vulnerável à violência, então tem que ter um olhar de equidade também por este corte interpessoal. E se a gente quiser achar o endereço da pobreza brasileira, ela basicamente hoje tem 2 endereços. A periferia das grandes cidades, onde a violência, a miséria, a mortalidade infanto-juvenil são absolutamente trágicas, e o fundão do semiárido do Nordeste, mas nós vamos encontrar também gravíssimos problemas de desequilíbrio regional no desenvolvimento do país, em lugares onde não se suspeita. Por exemplo, Vale do Ribeira, em São Paulo. É uma região de muita depressão econômica que exige mecanismos de ativação econômica, de coordenação de fatores estratégicos, porque não se suspeita que em São Paulo, o mais rico estado brasileiro, você tem uma mesorregião com dificuldades gravíssimas e com muita pobreza e muita miséria. Metade sul do Rio Grande do Sul é o lugar que mais regrediu economicamente ao longo desse colapso econômico brasileiro. Então você tinha da região de Pelotas para baixo, você tinha uma economia que sofreu uma pancada pesada, na medida em que o Mercosul privilegiou trocas industriais, privilegiando em troca as capacitações econômicas mais agressivamente competitivas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, que passaram a destruir a pecuária, a risicultura, que é a produção de arroz, vinhos, enfim, pecuária de leite de corte e tal. Então você tem uma metade sul regredindo como nenhuma outra região do Brasil, e ninguém suspeita disso. Pois sim, agora quebraram a indústria naval, que era uma saída já produzida por um relatório que nós fizemos de desenvolvimento regional, destruíram o estaleiro que estava se evoluindo com grandes encomendas no Rio Grande. Depois você tem ainda onde não se suspeita, no estado que tem o Triângulo Mineiro, riquíssimo, que tem uma zona da mata riquíssima, que é Minas Gerais, nós assistimos o Vale do Jequitinhonha, que foi mencionado aqui, e o Mucuri, são regiões paupérrimas, que têm atividades alternativas, cachaça, gemas, joias, etc., porém, foi absolutamente espoliada no passado colonial do Brasil e segue sendo, no meio de um estado do Sudeste, uma mesorregião também a demandar grandes problemas. Mas a massa de miséria está no semiárido do Nordeste e no fundão da Amazônia. Esses são os 2 lugares mais críticos. O Centro-Oeste participa de um debate de desenvolvimento regional, mas a agenda do Centro-Oeste, na medida do êxito extraordinário que uma gente muito trabalhadora, e por determinadas coisas que tem a ver com biotecnologia, no primeiro momento desenvolvida pela Embrapa, que tem a ver com subsídio no crédito que o governo brasileiro sustenta, mas, acima de tudo, tem a ver com a raça e a capacidade de trabalho do povo brasileiro. Hoje nós estamos com o Centro-Oeste, cuja demanda está mudando de políticas de desenvolvimento regional para uma grande demanda por infraestrutura, porque você escoa toda essa produção monstruosa do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro por rodovias e que colapsam na direção ao acesso de Paranaguá, onde vão pagar 4 vezes mais caro
para processar um container ou uma tonelada de soja do que o competidor internacional. E eles reclamam, com razão, um conjunto de vetores de infraestrutura que tem a ver com Ferrovia Norte-Sul e a sua projeção, tem a ver com BR-163, tem a ver com 364, tem a ver com uma série de vetores de infraestrutura. Ou seja, um projeto nacional de desenvolvimento para, de fato, responder com fidelidade ao dogma brasileiro, tem que contemplar o aspecto regional. Ninguém conhece o Brasil se você quiser pasteurizar. Mas a expectativa de vida de um jovem que nasce no Morro do Rio de Janeiro pela violência chega a 23 anos. Se ele for negro e pobre, chega a 23 anos de idade. Então você não pode desconsiderar uma realidade absolutamente atípica que está acontecendo. Se você nasce também, né, numa periferia de São Paulo, é tão selvagem a luta para a sobrevivência lá, que você tem que considerar também essa agenda. E isso vai exigir muita fidelidade, muita sintonia, muita participação real da sociedade no molde desse projeto nacional que vai amarrar tudo. O Bruno Silva de Oliveira, da UPS, gostaria de fazer a pergunta no microfone? Deixa eu só lembrar ela aqui. Claro. A mesma homenagem que eu fiz a Mariana, eu não sabia que você estava aí, meu companheiro, obrigado pela presença. Ele é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, também não tem compromisso partidário conosco, mas é uma presença que não é da UBS? Ah, eu pensei que era da UBS. Então, não retiro não, mando para o seu intermédio um recado para a UBS, pronto. Está vendo como eu estou ficando espertinho também, né? Desculpa. Transmitirei ao devido destinatário. Presidente, no seu livro, que depois você vai me dar um autógrafo, um desafio chamado Brasil, no capítulo 22 tem uma parte chamada a reforma do judiciário, que o senhor faz um emaranhado muito, diria eu, até um pouco muito atual do que está acontecendo hoje. E essa era a pergunta. Qual a sua opinião sobre o judiciário de hoje? Sobre toda essa história que está acontecendo, tanto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula, tanto quanto com o auxílio moradia dessa classe privilegiada brasileira. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Vamos examinar o assunto em tese, que é nosso compromisso com o futuro do país, e depois eu especializo nos casos, né? O judiciário brasileiro é um problema, mas a gente não pode ser injusto de pensar que é um problema intrínseco às personas do judiciário. Parte sim, mas parte extensa não. A queixa do povo brasileiro com relação ao judiciário, basicamente, é uma queixa que está acontecendo em estados de hiperconcentração de renda do mundo inteiro, inclusive na América do Norte. Tem a ideia, especialmente depois do julgamento do O.J. Simpson nos Estados Unidos, esse debate pegou muito quente nos Estados Unidos. Eu estava na Harvard Law School nessa época e vi ali o debate muito aceso, que é basicamente a ideia de que, se você é rico e contrata um time de advogados sofisticados e com influência, né, você acaba descobrindo incidentes, mecanismos de evasão dentro das legislações processuais e penais, especialmente falando desse tipo de assunto, mas tributárias então nem se fala, para livrar a cara e garantir a impunidade dos privilegiados. Isto é fato. E é fato caricatamente dramático no Brasil, embora, neste caso, a defeituação seja mais do conjunto de legislações. E aí você tem a parte que toca. O judiciário brasileiro, isso é um legado que nós recebemos do tipo de império português, é um judiciário de classe. É um judiciário ao qual só ascendem jovens que tiveram chance de estudar qualificadamente. Isso vai começando a mudar, mas não mudou, né? O judiciário posto, especialmente nos tribunais superiores, são jovens que tiveram excepcionais condições de educação que não são acessíveis ao povo, de se submeter a concursos ou ter influência política para, pelos caminhos das nomeações políticas, ascender aos tribunais superiores. E eles têm a marca da classe. E já dizia o camarada Mao Tse, que não anda muito sendo citado, mas ele era um sábio também antes de ser um revolucionário. Mao Tse Tung dizia, basicamente, no Livro Vermelho, que ninguém trai a marca da sua classe. E o judiciário brasileiro é um judiciário de classe.
né? Ele é absolutamente severo em direção aos humildes, aos pequenos, aos pobres, ainda que sejam todos eventualmente culpados, e absolutamente leniente, concessivo e tolerante com os ricos. Vamos ao exemplo prático, que é o que está me comovendo muito, porque nós vamos discutir segurança pública de um jeito antagônico a essas simplificações grosseiras que estão infestando o debate do Brasil. O Brasil já tem, é importante que vocês dominem isso, para vocês verem como não é trivial o assunto. O Brasil já tem a segunda maior população carcerária do mundo. Só perdemos para a América do Norte. No Brasil, são 700 mil pessoas nos presídios, que tem vaga para mais ou menos 300 mil pessoas. Então, nós temos 700 mil pessoas. Um terço dessas pessoas que estão segregadas nos presídios brasileiros são jovens, pobres, negros, caboclos, apreendidos com pequeníssimas quantidades de droga, ou como usuário, ou como aquilo que na periferia se chama de avião, que é a última ponta da distribuição, mas basicamente ele não faz parte do narcotráfico, do filé, do banditismo, ele é a ponta, né? Porque nós fechamos na cara dele o emprego, não damos uma escola, ou a que damos é careta, não comove ninguém, e nós temos uma geração de milhões de garotos e garotas brasileiros que os sociólogos estão chamando de nem estudam, nem trabalham. E tem aspirações de consumo, excitadas por essa oferta, né, consumista que dominou a humanidade. E transferimos do ambiente subjetivo, espiritual, do romance, da música, da poesia, né, da seresta, da insurgência revolucionária, que eram felicitantes na nossa geração, eu tenho 60 anos, hoje ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo sofisticadamente informada globalmente, eu dou conta de praticar com a renda apertada minha e da minha família. Então a meninada quer ter o tênis da hora, quer ter a camiseta, quer ter o celular, e não tem renda para isso. E a sociedade ao seu redor é um tapa na cara dele diária de frustração, de maneira que ele perde o apreço. A família desmontou, por regra ele mora numa família que o pai foi embora, a mãe cria, mas tem que sair cedo para trabalhar e deixa ele sozinho com os amigos, etc. Então, este desmonte, né, da situação brasileira pede uma solução estratégica para a questão da segurança, que não é o trivial. O trivial não está funcionando, porque se temos 700 mil pessoas na cadeia, significa que a polícia já prendeu, o Ministério Público já representou, de alguma forma o juiz já fez a prisão e o sistema já segregou. E nós só assistimos a violência crescer impunemente, etc, etc. Então, é preciso construir uma solução diferente para isso e pôr em debate com desinterdição mental todas as soluções, porque ninguém está conseguindo resolver isso na humanidade. Mas o Brasil tomou tal vulto o problema que talvez tenhamos nós que fazer pioneiramente algumas equações construírem. E é isso que nós vamos pôr em discussão. Tinha uma parte da sua pergunta que eu acho que escapou. Não, aí vem essa questão aí, né, auxílio moradia dos juízes. Evidentemente, se o cidadão mora na casa própria dele e recebe auxílio moradia, isto não é só imoral, isto é ilegal. E não está na lei que ele tem esse direito. Foi projetado por uma liminar, dada há 3, 4 anos atrás, na esperança de que ninguém mais prestasse atenção. Como o judiciário prestou o serviço que a plutocracia queria, que era condenar o Lula, no dia seguinte eles partem para poder desmoralizar e eles não avançarem, porque é impressionante. 23 milhões de dólares na conta do Serra, não sei quantos milhões de dólares na conta do Coisa, mala de dinheiro, e ninguém do PSDB sequer é objeto de uma busca e apreensão. Está ficando estranho no Brasil. Está ficando muito esquisito isso no Brasil, né? Então, antes que eles avancem nos príncipes da plutocracia, deram-se essa campanha de desmoralização do judiciário. Estamos fora dessa. Evidentemente, agora o Supremo vai revogar essa liminar, vai dar uma arrumada na casa, e o auxílio moradia, o Moro foi até sincero no despotismo esclarecido do Moro, que também perdeu a noção, vive de gravatinha borboleta recebendo homenagem por aí afora, e ele candidamente disse que aceita receber o auxílio moradia, apesar de ter apartamento, porque nunca mais teve reajuste. Aí não dá, né? Aí não é possível.
Aí não é possível, é muito estranho, não é possível, especialmente porque 76% dos magistrados brasileiros, assim como o Ministério Público, ganham acima do teto por expedientes. Isso tudo tem que mudar. Então você tem que reforçar nas leis brasileiras este tipo de severidade que nós temos que fazer voltar ao Brasil. E para completar, eu digo que agrega-se a esse drama de anarquia quase geral que o país vive, um colapso da autoridade do poder político. Tudo isso está acontecendo porque o poder político avacalhou-se, acocorou-se diante desses abusos. Por exemplo, todo prefeito do interior do Brasil agora vive apavorado com o que o Ministério Público vai fazer. Todo mundo apavorado. E assim, o Ministério Público, ao invés de vigiar os interesses difusos, de perseguir a proteção dos interesses inominados, o patrimônio histórico, a defesa do meio ambiente, como é do seu novo mandato da Constituição de 88, resolveu governar sem voto. Mas isso é uma questão de autoridade, ninguém é obrigado a obedecer esses abusos, simplesmente, assim como eu estou lhe dizendo. Eu, por exemplo, recebia governador, já fui governador na constância da Constituição de 88, portanto não mudou nada. E tinha lá um procurador da República danado de mandar a ordem para mim. Todas eram rasgadas e devidamente postas no arquivo da lata do lixo. Simples assim, porque eu me comporto. Sabe quantos inquéritos eu respondi na minha vida, para ser absolvido, inclusive? Nenhum. Nenhumzinho. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas por que eu posso fazer isso? Não é por arrogância, não é por autoritarismo, não é porque eu sou papadão, é porque se a gente não montar a coisa como foi imaginada pelo Montesquieu, lá no Espírito das Leis, vira anarquia. Porque o Montesquieu, no Espírito das Leis, ele dizia que o poder político é uno e indivisível. Mas as funções do poder político devem ser especializadas de maneira que um poder legisla, o outro executa e o outro fiscaliza e pune vamos dizer, o descumprimento da norma que foi estabelecida ali. Se de repente o judiciário legisla, executa, diz que o presidente não pode nomear um ministro, ainda que seja um absurdo a nomeação, mas não é atribuição do judiciário dizer que o Temer não pode nomear uma ministra. Não, tudo bem, eu não nomearia, ok, mas e daí? Onde é que está escrito na Constituição de quem é a atribuição de nomear ministro? Está lá escrito, não admite dubiedade interpretativa. É da livre atribuição do presidente da República nomear os seus ministros. E não é condição que subtraia a nomeação do ministro a contradição aberrante da ministra do Trabalho ter respondido por processo trabalhista. Isso é uma contradição política inexplicável entre muitas do Temer. Mas o direito de nomear quem ele quiser é da Constituição, e o tribunal não podia ter feito o que fez. E não fará comigo. Não fará comigo. Mais uma pergunta aqui que muito nos interessa. Como levar o seu projeto e mobilizar as pessoas com grandes limitações de recursos e o bloqueio da mídia? O marinheiro não pode ir para o mar reclamando do mar. Isso é uma frase do Winston Churchill, que apesar de conservador, para mim, pela circunstância histórica, é o maior homem do século XX. Winston Churchill resistiu sozinho contra a violenta onda nazi-fascista da Europa, que rapidamente avassalou a França, rapidamente dominou os Balcãs, rapidamente dominou os Países Baixos, rapidamente associou-se com a Península Ibérica, com a Itália, e a Inglaterra ficou sozinha. E os governantes ingleses queriam contemporizar com Hitler. O Chamberlain chegou a assinar um acordo, junto com Stalin. Que vexame. E ele, inconveniente, eu estou relendo as biografias do Churchill para me compensar um pouco as dificuldades e as pressões que eu sofro. Parece uma coisa de hoje. É falastrão, fala demais, briga muito. E era o que se dizia do Churchill. Não deixa ele falar na BBC de Londres, como vai botar tudo a perder. E ele dizia, tem que enfrentar o Hitler, tem que encarar, esse cara está enganando, ele está só nos desarmando para dominar o resto e expandir seu aparato bélico, depois vem em cima de nós e tal, e até, ei, cala a boca, provocador, como é, falastrão, né, hipercurial, doidão, né? Isso tudo se disse do Churchill. É muito engraçado. Lê uma biografiazinha resumida pelo Google, se não tiver paciência, é muito impressionante como as pessoas que se mantêm fiéis às suas convicções passam momentos de incompreensão, pelas quais eu estou extremamente compensado com esse conforto aqui. Vocês não têm ideia, para um cara que atravessou o que eu atravessei, está aqui
nesse conforto, eu topo brigar com qualquer um, pode chamar, pode vir. Né? E de bom humor. Então, repare bem, hoje, vocês são a resposta. Porque, por exemplo, quando eu fui candidato em 98, o que a emissora comercial Globo dissesse era verdade mortal, e acabou. Não tinha onde você dizer, peraí, eu fui mal entendido. Não tinha isso. Acabou. 2002, mais ou menos a mesma coisa. Hoje não é assim. Claro que você tem sempre um constrangimento, e comigo eles estão fazendo essa, some com o cara, por enquanto, né? Some com o cara. Se ele conseguir, apesar da gente sumir com ele, botar a cabeça fora, a gente solta as baterias em cima, e eu já estou vacinando e tal, prevenindo todo mundo. Então, aí, no dia seguinte, eu meto um post no Facebook, boto um documento, uma certidão negativa e tal, e aí vocês pegam e replicam e explicam, pronto. Imediatamente o meu militante vai dizer, não, ele respondeu, aqui a certidão, eu confio e tal. E você que está mentindo, mostra a certidão no oposto. E o debate, então, está se equilibrando. Embora, dizia Humberto Eco, a internet também deu voz a uma legião de imbecis. Isso é Humberto Eco que diz. Mas, pesando e medindo, viva, né, a democratização dos meios de informação e mídia, porque alternativas agora há para a gente equilibrar o debate. Não se preocupe, eles não vão conseguir sumir comigo. Não dá, porque agora nada existe, também não é minha essa frase, nada existe mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E a nossa ideia, o tempo chegou. Né? Vocês vão ver. A propósito, vou anunciar para vocês, eu vou tentar, por um gesto de humildade, que eu acho que cabe a quem queira governar o país e unificar o Brasil, eu vou fazer um circuito de visitas a todos esses grandes barões do mundo financeiro. Eu vou intercalar aí com visita aos índios, eu vou passar um dia numa tribo, já está marcado, mas eu vou visitar o baronato da mídia, eu vou visitar o baronato financeiro. Não vou beijar a cruz, não vou mudar de ideia, mas vou lá dizer, meu irmão, vim aqui para dizer, ó, retira esse veto, eu sou um cara do bem, eu quero só fazer as coisas em nome da maioria e tal. O que vai acontecer, não sei, mas o gesto de humildade eu vou fazer, não custa nada. Né? Mais uma pergunta aqui, o Renan Schubert. Olá, Ciro. Ontem eu fui na NB para fazer essa pergunta para você, mas não consegui, né? Estava muito cheio, então vim aqui hoje de novo. Eu sou bancário, mas estou tentando fazer uma startup e eu encontro dificuldade assim, para investimento, né? Porque ninguém quer colocar seu dinheiro também tendo uma taxa de juros que dá rendimento certo. Uhum. Eu queria saber se tem alguma proposta para ajudar nessas pessoas que querem empreender. Na universidade tem muita gente querendo produzir e inovar. Eu queria saber se tem alguma ideia nessa área. Sim, eu vou fazer uma aposta muito firme, na reindustrialização do Brasil e na economia do conhecimento pós-industrial. Evidentemente que isso não desmerece o respeito que eu tenho pelo agronegócio, mas o agronegócio ele tem um problema, ele é muito baixa intensidade de mão de obra e muito concentrador de renda. Então, ele produz divisas que são vitais para o Brasil, mas não responde ao problema do emprego nem do tributo. E quase não paga imposto o agronegócio no Brasil, embora tenha queixas respeitáveis, enfim. Então, nós precisamos evoluir para uma economia industrial, ainda é uma agenda grave para o país. Eu tenho procurado pôr em debate alguns lugares onde o Brasil tem vantagem comparativa, ou tem expertise tecnológica razoável, ou tem uma compra governamental importante que pode distorcer positivamente o mercado, criando uma emulação para produzir empreendedores locais no Brasil, em 5 complexos industriais. Um tem a intenção de ser mais urgente, logo para o primeiro ano, construção civil. Porque a construção civil não importa nenhum dos seus insumos e emprega para burro gente com dificuldade de qualificação. Portanto, pode começar logo. Segundo, o complexo industrial do petróleo e gás. O Brasil está importando 60% do óleo diesel que nós queimamos na rua. Qual é a razão da gente exportar petróleo bruto barato e importar gasolina e óleo diesel? Mas não estou interessado só em verticalizar a refina. Estou mirando a indústria 4.0, novos materiais, polímeros,
não é, de uma petroquímica de nova geração, que o Brasil tem toda a condição de ter protagonismo global. O Complexo Industrial da Saúde, que é basicamente a compra governamental do governo federal ano passado, foram 17 bilhões de dólares. Olha aqui, o governo federal mandou para o estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, 17 bilhões de dólares de compras do SUS. Fármacos com patente vencida, prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, meios de diagnóstico médico, estetoscópio, tomógrafos, etc. Alguma coisa tem mais sofisticação, mas outras coisas são rudimentares, que você, com engenharia reversa, associando com a universidade, novos empreendedores e a compra governamental garantindo a distorção positiva do mercado, você bota essa indústria no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Ribeira, para fazer desenvolvimento regional e tal. Complexo industrial do agronegócio. 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitivas do mundo vem do estrangeiro. Defensivos agrícolas, implementos agrícolas, agricultura de precisão, maquinário, tudo isso é importado. É preciso também tentar verticalizar isso. E, por fim, o complexo industrial da defesa. São aí 20 bilhões de reais que o Brasil importa do estrangeiro. No último ano do governo Dilma, os chineses ganharam a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Olha o vexame. O rudimento tecnológico de uma confecção, perdemos por escala, financiamento e taxa de câmbio, perdemos para a indústria têxtil chinesa. A Dilma anulou essa concorrência e podia ter sofrido um constrangimento de Tribunal de Contas da União, porque a lei brasileira é estúpida, descuidada desses interesses estratégicos, né? E o Brasil, não estou falando de uniforme, mas o uniforme é a caricatura, estou falando de satélite. As comunicações militares brasileiras são processadas por satélites norte-americanos. O GPS que guia os caças brasileiros, nossos coraçados, nossos navios, etc., é o GPS norte-americano. Isso não é razoável, né? Então, você tem todo um conjunto de complexos industriais que tem esse caminho. E na economia pós-industrial, que é onde o custo por oportunidade é mais baixo e a potencialidade é absolutamente enriquecedora, o Brasil não tem nenhuma das ferramentas que permitem isso nascer. Nenhuma. O mais importante é um negócio que nem sequer a expressão em português ainda existe. Eu vou ter que inventar uma para não ficar parecendo pedante falando em inglês. Venture Capital. O que é Venture Capital? É um dinheiro, fundos que estão volumosíssimos no mundo moderno, que recebem propostas inovadoras, de alta tecnologia, absolutamente inovadoras, sem precedente, e que têm um potencial monstruoso, mas um risco imenso de não dar certo. Então, esse dinheiro ele não é emprestado a juro alto contra um cidadão jovem que não tem garantias para dar. Esse dinheiro se associa como equity, ou seja, ele entra de sócio e tem um contrato em que diz assim, se der certo, 30% das ações são minhas, do fundo. Se der errado, o mico é meu. E aí, nos Estados Unidos, assim nasceu a Apple, assim nasceu a Microsoft, assim nasceu o Google, assim nasceu o Facebook, assim nasceu o Instagram, assim nasceu o YouTube, tudo com Venture Capital. Sem crédito, com ideias inovadoras, absolutamente sem precedente, para você comparar se pode dar certo ou não, com jovens sem garantia e sem patrimônio para dar. E todo mundo. Então, você financia 100, 90 dão errado e 10 dão certo. Essas 10 que dão certo, mais que pagam sobradamente os 90 que fizeram. O Brasil não tem Venture Capital. Fui encontrar um pedacinho dele numa experiência que eu estou muito interessado em citar como exemplo na televisão, que é em Santa Catarina. Fui lá e fui assistir, porque eu vivo repetindo que não existe Venture Capital, que aqui o Bill Gates tinha fracassado na origem, que o Steve Jobs tinha fracassado na origem, e aí fui a Santa Catarina e vi lá uma incubadora de empresas, que são as ideias que eu tenho, que eu já fiz no passado, lá atrás. Mas não eram startups, era assim, o Ceará era 100% importador de mobília escolar. E eu pensei, porra, o Estado miserável desse perde poupança por todo lado, o que é que eu posso verticalizar aqui? Como era o governo que comprava, eu peguei uma carteira escolar, pedi ao Sebrae, ele desenhou os perfis, eu botei o dedo no mapa do Ceará, um lugar que era o pior IDH do Ceará, que era São João do Aruaru, distrito de Morada Nova, e organizei associações de produtores moveleiros e virou um portento. O Ceará passou a comprar de pequenos produtores, mais barato, e tive problemas com o Tribunal de Contas, problemas assim, o tribunal não entende isso, porque a ideia é uma licitação e, evidentemente, eu também tenho muito cuidado, o perfil era sempre tinha que ser mais barato do que o competidor estrangeiro.
Então, isso está muito claramente colocado na minha concepção de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Pode ser criar no BNDES uma carteira, mas também precisamos saber que essa gente está destruindo o BNDES. O governo Temer praticamente sangrou o BNDES nesses 2 anos, obrigando, isso é que é pedalada fiscal, olha a ironia, obrigando o BNDES a antecipar 100 bilhões de reais de dinheiro que o Tesouro aportou lá para capitalizar o banco e que era para ser devolvido daqui 10, 15 anos, eles exigiram à vista para meter no saco sem fundo da dívida. Ainda assim, terminamos o ano com 140 bilhões de reais de déficit. Mas tem que ser reestruturado o banco. Como? Eu não estou suficientemente informado sobre isso. Aceito sugestões. Tá bom? Existe um plano nacional de banda larga? Existe já em andamento. Suponho, mas assim, eu não estou suficientemente informado. Não parei para estudar isso, então preciso que um amigo me ajude. Eu vou deixar o cartão ali, porque é muito assunto, eu estou procurando me entender. Outro dia me perguntaram, qual é a sua proposta para o esporte? Não parei ainda, eu sei que é importante, é muito relevante, não compreendo a educação sem a completude, nem saúde sem a completude do esporte, mas parei aí e preferi dizer, olha, eu não parei para me aprofundar nisso ainda, e o Nelson Marconi é que está me ajudando, juntando especialistas, né? Perdão. Você. Então, Nelson, recruta. Deixa eu dizer, nós temos muita afinidade com o assunto. Por exemplo, o Cid, meu irmão, governador, cabeou o Ceará de fibra ótica pública. Criamos um cinturão digital e hoje 100% dos equipamentos públicos estão com banda larga, 100 mega na ponta. Todas as escolas, todos os hospitais, a rede de postos de saúde, fazendo, vamos dizer, regulação de consulta, de policlínica, tudo por banda larga. Em Viçosa. Pronto. Então, antes de sair, vamos combinar aí que eu preciso, né? Mais uma? Mais quanto quiser. Como você vê o problema da especulação imobiliária e seus impactos no déficit habitacional? Este é um assunto que, na hierarquia federativa brasileira, está afeto aos municípios. E a Constituição de 88 deu aos municípios a mais importante ferramenta de promover o uso social da terra urbana através de um IPTU progressivo. Eu fui o primeiro prefeito de capital do Brasil que implantou o IPTU progressivo. O IPTU progressivo funciona assim: você é proprietário de uma casa e só de uma casa e mora nela, você tem a menor alíquota. Você é proprietário de um terreno em área nobre e você manter esse terreno ocioso, o seu imposto vai variando com o ano de inutilização do terreno, até que chegar, no caso do Ceará, acho que era 8 anos, ao valor de expropriação. Então, em 8 anos, praticamente o camarada pagaria progressivamente o valor do terreno, o que emulou fortemente vamos dizer, a inclusão desses terrenos no processo de utilização. E troquei muito, né, com eles, eu criei uma ideia de fundo de terras, muita gente querendo zoneamento, etc., pagou a prefeitura com terrenos para fins de moradia popular. Evidentemente, isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, logo em seguida, e agora caiu essa suspensão, então essa ferramenta está na mão. E a grande tarefa para a União Federal, que tem que ser interativa com os municípios, com os cartórios, com os tribunais de justiça, também é uma experiência que nós estamos avançando muito no Ceará, é a titulação de terras ocupadas sem documentação nas grandes cidades brasileiras. Então, por exemplo, toda a Rocinha não tem papel da terra. E isso é uma exclusão de cidadania, porque a pessoa não tem o papel para dar garantia, por exemplo, numa compra, num empréstimo bancário para fazer uma coisa qualquer, para botar um filho na universidade e tal. Então, nós precisamos dar centralidade a isso numa grande reforma urbana que privilegie o uso social da terra infraestruturada pelo setor público. Pessoal, o Ciro vai ter um compromisso daqui a pouco, então a gente vai partir para mais 2 últimas perguntas, tá joia?
Se eleito presidente, quais serão as suas ações de proteção da Amazônia brasileira, atacada pelo atual governo golpista, vendendo nosso patrimônio ao capital estrangeiro? E já aproveito a pergunta dela para dizer também não só a Amazônia, como também o nosso bioma cerrado e outros biomas que estão em extinção. Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros. Veja, o Brasil talvez seja o único país do mundo que tem condição de praticar isso que, em teoria, virou o politicamente correto na retórica do mundo inteiro, embora com grave contradição entre retórica e gesto, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso se deu porque, no mundo, aconteceu um grande pulso a partir da Revolução Industrial, em que a prevalência do econômico, a emergência do emprego, a necessidade do enriquecimento das sociedades, a partir da sua urbanização e da sua aspiração de consumo, etc., etc., prevaleceu dramaticamente. E, de repente, começa a aparecer uma espécie de gueto falando em ambientalismo. Então, o Partido Verde Alemão é a primeira grande expressão institucional que vem negando esse modo de vida, vem negando esse modo de consumo, vem abominando este tipo de satisfação de vida urbana e começa a ter crescente votação, e com já influência em certas legislações centrais, nesses países mais avançados, e começa, então, a colidir com o interesse econômico poderoso. Nasce, então, uma espécie de tentativa de sincretismo na academia e na política. Os próprios partidos verdes da Europa passam a convergir e passam a não ser mais um gueto, de bicho grilo, de antagônicos ao progresso, etc., etc., mas começa a se discutir o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma tentativa de conciliar a necessidade de empregar o ser humano, de dar a ele acesso aos benefícios de um consumo moderno, que parece ser, equivocadamente, penso eu, a busca da felicidade, com a necessária preservação do meio ambiente. Isto está muito longe de ser praticado em qualquer lugar do mundo. E começou a ficar mais fácil de implantar determinadas teses no mundo com desenvolvimento retardatário. Então, repare, não resta mais nada praticamente de floresta temperada na Europa. Destruíram tudo e querem preservar a Amazônia com certo ditado de fora para dentro, que gera no Brasil um antagonismo de direita, hipernacionalista, e que acha que árvore boa é árvore derrubada, e isso, por exemplo, contaminou o governo militar do Brasil. É muito importante que a gente saiba disso, porque a história é recente. A condição para as grandes levas de imigrantes gaúchos, migrantes nordestinos, para ocupar a Amazônia, o INCRA exigia, para dar o título de terra, que o cidadão desmatasse. Era condição sine qua do INCRA dar titulação da terra, durante o regime militar, que o cidadão desmatasse. E ele saiu de Pernambuco, saiu do Rio Grande do Sul, saiu, de Santa Catarina, saiu do Paraná e foi. Chegou lá, disseram para ele que ele tinha que desmatar, ele sem dinheiro, foi lá, ele mesmo desmatou e obteve um título. De repente, muda tudo. Agora, desmatar é crime inafiançável. Ele não compreende isso, ele fica muito agressivamente contra. E esta contradição é o status quo a partir do qual um governo realmente comprometido com a sorte do país, na ambiência de um projeto nacional, vai encontrar. Então, não alimentemos ilusão, Nós temos uma lei razoável nessa questão dos recursos hídricos, nós temos uma lei razoável nessa questão do Código Florestal. O Aldo Rebelo prestou um belo de um serviço como relator, enfrentou muitas incompreensões. Nós temos um debate que se acumulou por exemplaridades também, que, por exemplo, mexeu com a Marina, ela acabou mudando de opinião sobre a BR-163. A BR-163 é uma conexão entre Cuiabá e Santarém, no trecho mais importante, que passa no eixo importante dentro da Amazônia. E a Marina era absolutamente contra. O interesse internacional absolutamente contra. E eu levei a Marina para debater no território. Fomos a Sinop, fomos a vários lugares, reunimos as comunidades indígenas, reunimos todo mundo, e ela percebeu que era necessário aquele vetor de infraestrutura e que a fórmula de resolver isso era praticar o conceito de desenvolvimento sustentável. Era, antes da rodovia ser implantada, você implantar um zoneamento econômico ecológico
que regulasse e fizesse chegar a regulação, o ordenamento do uso e ocupação do solo antes, e o empoderamento de uma estrutura pública que desse o que os americanos chamam de enforcement, que a gente não tem a palavra correspondente, mas é fazer a lei valer, fazer a lei pegar, né? Então, os americanos chamam enforcement, você tem uma lei, não pode isso, e tem que ter o enforcement para que essa lei garanta. Então, essa lei tem que pegar. E a Marina, com esse conceito, no território, com experiência empírica muito concreta, trabalhamos a 4 mãos, a Marina inverte a posição, e nós, então, fizemos um belo projeto para a BR-163. Aí você tem a demanda da 319. A 319 o que é? É a única conexão rodoviária de Manaus, onde se produz 8% da produção industrial brasileira, com o território brasileiro. Manaus tem acesso à Venezuela, acesso rodoviário, mas não tem acesso ao Brasil, porque a 319, que já existiu, foi destruída e não foi dada manutenção, e houve toda uma onda, né, de negação dessa BR que já existiu. Então, esses conflitos todos têm que sair do tópico para, na ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento, a gente afirmar um zoneamento econômico e ecológico, em que, sob tutela do Brasil e dos nossos interesses nacionais, nós vamos definir quais usos e atividades do território nacional brasileiro serão destinadas a esta, aquela ou aquela outra tarefa, inclusive unidade de conservação, preservação das populações tradicionais, quilombos ou populações quilombolas, ou puramente zonas sensíveis. Por exemplo, esses canários iam entregar a renca. A renca é maior do que a Bélgica. Nós ganhamos essa batalha. Nós ganhamos essa batalha. Não foi entregue, não. E quem fez a pergunta, por favor, se atribua uma vitória, porque nós ganhamos a parada. Nós conseguimos anular o decreto que permitia a privatização da renca para interesses de mineradores estrangeiros, que souberam disso 6 meses antes da sociedade brasileira ser informada disso. Então, a grande solução é essa, é o zoneamento econômico e ecológico. Aí você vai entender, por exemplo, o território do Pará praticamente está 70% desmatado. E aí você tem uma contradição tremenda. 1000 preconceitos, 1000 perplexidades, você tem uma área imensa degradada, desmatada, que não se usa para nada, ou com rendimento ineficiente, e a floresta que resta sendo estressada para o gado e para uma agricultura, não é? E para a exploração de contrabando de madeira não certificada. Ora, se eu fizer para trás, ou seja, a região que já foi desmatada, um zoneamento econômico e ecológico, eu comecei como ministro da Integração Nacional e o governador era do PSDB, uma pessoa que eu respeito muito, não é? O Simão Jatene é o médico, Simão Janene. Ele também entendeu e nós fizemos essa experiência. Então você começa a descomprimir a pressão sobre a floresta, gerando para trás um reuso de uma terra que foi outrora floresta e foi desmatada, e as atividades não são muito variadas. Por exemplo, o Brasil tem 1% do mercado de celulose do planeta Terra. A Finlândia, que é a terra do Papai Noel, confina com o Círculo Polar Ártico, tem 8%. Tem menos terra útil do que o Piauí. Lá você planta um pinus ou um eucalipto, para estar em ponto de corte demora 70 anos, 60 anos. E no Piauí ou no Pará, determinadas essências, em 6, 7, 8, 9 anos está pronta. Mas há uma brutal resistência do movimento ambientalista à ideia de fazer reflorestamento com monoculturas, mas também o zoneamento econômico e ecológico resolve isso, entremeando entre as florestas para vamos dizer, a produção, e isso exige mecanismos de financiamento, uma presença normativa com enforcement do Estado Nacional Brasileiro, e nós precisamos desinterditar esse debate, porque senão nós vamos reproduzir no Brasil o debate dos anos 60. Tem os ambientalistas, que são do bem, e tem a turma que não pode deixar faltar energia, que são do mal, né? E esse conflito o ambientalista vai perder, porque não vai faltar energia no país em nenhuma circunstância, e acaba fazendo Belo Monte, Santo Antônio, Giral, porque necessariamente tem que fazer. E aí você pode perfeitamente chegar antes, mitigar os efeitos, determinadas compensações socioambientais, que aqui para nós, Belo Monte foi exemplar. Exemplar. E tecnologias hoje há em que você pode mitigar esses conflitos. Então, a grande tarefa de um presidente da República é trazer esses interesses e tentar harmonizá-los na ambiência de um projeto. O projeto o que é? É você botar lucidez, inteligência, racionalidade, ciência, especialistas,
para nos proteger dos nossos preconceitos e superficialidades e palpites. Né? Nós estamos infernizados também por isso. Mais uma última pergunta. Qual a sua opinião sobre a possível emenda à Constituição que trate do semiparlamentarismo ou mesmo parlamentarismo? Bom, isso é só golpe, né? Isso só diz da perplexidade que essa direita selvagem brasileira está tendo diante da iminência de uma eleição onde eles parecem não ter chance nenhuma, porque o Bolsonaro não é nem sequer confiável para essa verdadeira direita plutocrata, sabem que o Bolsonaro pode ser qualquer coisa, inclusive um ultracomunista no dia seguinte, porque sabe lá o que é, ele votou em mim para presidente da República na outra eleição. Ele é um oficial do Exército Brasileiro, cuja formação é nacionalista. O Exército Brasileiro nunca foi privatista, nunca foi. Então, eles sabem que o camarada que não tem explicitude nas ideias é capaz de qualquer coisa com o poder na mão. Enfim, então essa direita, vamos dizer, civilizada, embora muito selvagem, muito agressiva, está aí olhando, cadê Alckmin? Reage, macho, o Alckmin não consegue sair e tal, eles estão apavorados. Aí começa, tenta o Luciano Huck, vão chamar a Xuxa, sei lá quem, então, a Xuxa eu voto. Na Xuxa eu voto, não tem problema nenhum, né? Então, repare, a partir daí toda invenção é possível, mas ele já não tem mais, porque nada mais forte, poderoso do que o bafo do povo. E agora o ano é 18, e o bafo do povo está começando a ser sentido aqui em Brasília. Passa 3 anos absolutamente protegido e blindado do bafo do povo, mas agora 18 é o bafo do povo. O que tem de deputado do Ceará sendo vaiado em pequeníssimas comunidades do interior é uma coisa maravilhosa, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, o camarada antes era reizinho, porque ele não chegava lá e ninguém queria saber se ele votou a favor de A, de B, de C, ele queria saber se o cara trouxe um posto de saúde, se o cara vinha na festa da padroeira, se era um cara presente e tal. Agora a tonegada está ligada na internet. Aí, resultado, o Genésio Noronha chega em Russas e toma e vaia. Genésio Noronha é um conterrâneo meu lá que vota tudo contra o povo, é tudo. Aí o Moses, que é lá da minha cidade também, vota tudo contra o povo, está chegando lá, vai a muita. E os cabos agora não querem mais carregar esse caixão, não. Então, ó, rato na hora do navio afundar, está tudo escapulindo. Então, é zero chance de uma emenda à Constituição que altere as regras. Está todo mundo se organizando para a eleição, vamos botar nossas fichas todas lá, e aí nós vamos ver que reformas o Brasil quer que sejam feitas e em que direção. Eu vou arrumar meu pão.